Seja muito bem-vindo a esta edição de Euronews Noite. A Macedónia do Norte assina o protocolo de acesso à NATO. A Macedónia assinou formalmente os documentos de adesão à Organização do Tratado Atlântico Norte. Será o 30º membro da Aliança. Continuam os desafios para o Papa Francisco, desta vez relacionados com o abuso sexual de freiras da Igreja Católica. Trump reitera apoio a Guaidó, enquanto Nicolás Maduro diz que o presidente norte-americano só está preocupado com o petróleo. E a não perder mais à frente neste jornal, um espetáculo em grande estilo, com imagens impressionantes do Freeride World Tour 2019. A Macedónia do Norte vai integrar as fileiras da NATO. A adesão foi formalmente assinada esta quarta-feira. A caminho da NATO, aquela que era a antiga República Jugoslava da Macedónia, assinou perante os 29 Estados-membros da Aliança Atlântica o protocolo de acesso à organização. A cerimónia teve lugar na sede em Bruxelas. O principal obstáculo que impedia a adesão da Macedónia era o nome, motivo de veto da Grécia. A história não acontece por acaso, é preciso fazê-la acontecer. Gostaria de reconhecer e de elogiar a liderança do primeiro-ministro Zaev e do primeiro-ministro Tsipras. Era mais fácil não fazer isto. Mas eles ousaram investir capital político em benefício dos dois povos das duas nações, toda a região e da NATO, como uma família, como uma aliança. Quero felicitar Skopje e Atenas por demonstrarem empenho e coragem em chegar a um acordo sobre a questão do nome. Agora podemos olhar para o futuro. A sua adesão trará mais estabilidade aos Balcãs Ocidentais. Isto é bom para a região e para a segurança euro-atlântica. Em breve, a NATO vai ter mais um membro de pleno direito, a Macedónia do Norte, o novo nome da antiga República Jugoslava da Macedónia. O Papa Francisco reconheceu a existência de freiras abusadas sexualmente por padres e bispos e diz-se empenhado em erradicar todos os tipos de abuso sexual da Igreja Católica. O Papa Francisco diz estar empenhado em acabar com o abuso sexual de freiras por padres e bispos. O Sumo Pontífice reconheceu o problema durante a viagem de regresso dos Emirados Árabes Unidos, onde realizou uma visita histórica, após uma pergunta de um jornalista sobre um artigo de uma revista do Vaticano sobre o abuso sexual de freiras. É verdade. Na Igreja também houve alguns clérigos e em algumas culturas, um pouco mais do que em outras. Em algumas civilizações, um pouco mais forte das outras. Não é que todos façam isso, mas tem havido padres e bispos que têm feito. E anche vescovi che hanno fatto quello. Não posso dizer que isso não acontece na minha casa. É verdade. Deveria ser feito algo mais? Se deve fare qualcosa di più? Sim. Temos vontade? Sim. Mas é um caminho em que temos estado há algum tempo. Francisco recordou que o antecessor, o Papa Bento XVI, teve a coragem de dissolver uma congregação feminina, as Irmãs Contemplativas de São João, onde a escravidão de mulheres foi estabelecida pelos clérigos e pelo fundador. E em dia de discurso sobre o Estado da União, Donald Trump e Nicolás Maduro trocaram acusações. O presidente americano diz que a Venezuela está na miséria por culpa de Maduro. Já o líder venezuelano diz que os Estados Unidos só estão interessados no petróleo. Donald Trump justificou no discurso do Estado da União o reconhecimento da presidência de Juan Guaidó na Venezuela e reafirmou a posição dos Estados Unidos contra Nicolás Maduro. Há 2 semanas, os Estados Unidos reconheceram oficialmente o governo legítimo da Venezuela e o novo presidente interino, Juan Guaidó. Estamos com o povo da Venezuela nesta luta nobre pela liberdade e condenamos a brutalidade do regime de Maduro, cujas políticas socialistas
mergulharam uma nação que era a mais próspera da América do Sul num estado de pobreza abjeta e desespero. Para Nicolás Maduro, o apoio americano a Guaidó é guiado apenas por uma coisa: o petróleo. Podem dar uma explicação para esta obsessão de Donald Trump com a Venezuela? Tem alguma explicação racional? É normal? Sabem o que é? É o petróleo venezuelano. Ele está desesperado por roubar o petróleo da pátria venezuelana. Trump foi o primeiro a reconhecer Guaidó como presidente interino. 43 outros países, incluindo vários da União Europeia, seguiram o exemplo. Está em marcha o plano do presidente interino Juan Guaidó de ajuda humanitária internacional para a Venezuela. O plano, contudo, esbarra no presidente eleito Nicolás Maduro, desconfiado de que esta ajuda humanitária seja apenas uma capa para uma intervenção militar estrangeira no país. O líder da Assembleia Nacional, e agora reconhecido como chefe de Estado, inclusive pela maior parte da União Europeia, insiste na urgência da ajuda. Alega haver 300 mil pessoas em perigo de vida no país e apela aos militares venezuelanos para se afastarem de Maduro e se colocarem ao lado da Constituição. Se queremos construir o futuro, agora é o momento. Já o dissemos clara e diretamente às Forças Armadas. Sempre que tenho oportunidade, digo-lhes diretamente, com respeito e firmeza, porque é cada vez mais urgente a participação militar. Os Estados Unidos, históricos opositores do chavismo e dos primeiros a reconhecerem Guaidó como presidente interino, já enviaram alimentos e medicamentos para os centros de recolha junto à fronteira entre a Colômbia e a Venezuela, onde militares fiéis a Maduro estão mobilizados e a bloquear acessos entre os dois países. Guaidó espera começar a entregar a ajuda humanitária ainda esta semana. É uma crise sem precedentes, a de Brumadinho, no Brasil, e para além das vítimas mortais, há outros problemas que se levantam agora: os ambientais e o amanhã dos sobreviventes. Enquanto o número de mortos na sequência da derrocada de uma barragem em Brumadinho, no Brasil, continua a aumentar, 134 corpos foram já identificados, mas o número oficial de mortos ascende aos 150, quando há mais de 180 pessoas ainda desaparecidas. Outras preocupações surgem. Um desastre ecológico e uma crise em termos de saúde pode ser o próximo episódio deste drama da vida real. Podemos afirmar que são extensos danos ambientais e sobre os ecossistemas. Não só no Córrego do Feijão, que foi a principal área afetada, mas também a possibilidade desse desastre se estender por áreas como a bacia hidrográfica do Paraopeba, que por si só ela atingiria o Rio São Francisco, que, contabilizando todos esses municípios que poderiam ser afetados, são mais de 510 municípios. Em termos ecológicos, a situação pode ser dramática e essas alterações podem ter repercussões na vida dos sobreviventes. Com alterações ecológicas muito importantes, criando cenários possíveis não só para a dengue, como também febre amarela. Dengue e febre amarela a gente já viu também no caso do desastre provocado pela Samarco e Mariana. A gente tem uma tendência de agravamento e de novos casos de doenças crônicas como diabetes, hipertensão e AVC. Quanto aos sobreviventes que precisam de reconstruir a vida, recomeçar também não será fácil, até porque o processo que levará a indemnizações será longo. Esse processo, ele é lento, não é? A empresa, a Samarco e agora a Vale, elas atuam no sentido de postergar ao máximo esses pagamentos e reduzir ao máximo o valor das indenizações. Isso certamente agudiza a sensação de justiça. Ao agudizar a sensação de justiça, agudiza os problemas de saúde mental. O novo presidente da República Democrática do Congo escolheu Angola para a primeira visita de Estado desde que tomou posse. Depois de Luanda, o chefe de Estado visita o Quénia. Uma das maiores potências africanas e um país onde vive uma importante comunidade congolesa. Razões suficientes para Félix Tshisekedi, o novo presidente da República Democrática do Congo, escolher Angola como primeira visita de Estado internacional.
Mais ainda, o homólogo angolano João Lourenço empenhou-se para que a transição democrática se desenrolasse sem sobressaltos. Félix Tshisekedi chegou com uma comitiva onde se integram os ex-ministros da Defesa, da Diplomacia e das Finanças do governo de Joseph Kabila. Trago uma mensagem de paz e fraternidade para o meu homólogo angolano e também para o povo angolano para estender a mão com o objetivo de acentuar a cooperação. João Lourenço quer o reforço da cooperação na defesa, já que a região dos Grandes Lagos é tradicionalmente turbulenta. Outra grande área das parcerias é a economia, com um olhar no combate ao desemprego. Juntos podemos partilhar experiências e vencer a realidade atual vigente nos nossos países, de falta de infraestruturas, de eletrificação e industrialização, de desemprego, entre outros. O triunfo de Félix Tshisekedi nas eleições de dezembro foi contestado pelo rival Martin Fayulu, que reivindicou uma vitória com mais de 60% dos votos. O presidente congolês salienta a legitimidade do seu mandato. Perante o mundo inteiro, tiveram a oportunidade de demonstrar, durante a comparência no Tribunal Constitucional, os meios de prova e avançar com os argumentos que sustentam as suas alegações. Tshisekedi disse compreender a Operação Transparência iniciada pelas autoridades de Angola em setembro de 2018, que já levou à expulsão de mais de 400 mil congoleses em situação ilegal, mas sublinhou ser necessário também não esquecer que existe uma luta pela sobrevivência por parte dessas pessoas. Depois de Angola, o presidente congolês seguiu para o Quênia. E desde o início do ano, o Observatório dos Jornalistas Assassinados da Unesco conta já 5 mortes. Marie Colvin, correspondente de guerra, morreu em 2012 na Síria. Uma história adaptada para o cinema que a Euronews relembra à conversa com os protagonistas. Marie Colvin viajou pelos sítios mais perigosos do planeta em busca da verdade. 7 anos após o seu assassinato, volta à vida pela mão da atriz Rosamund Pike. Uma guerra pessoal esteve nas salas de cinema para contar a história da jornalista norte-americana e do fotógrafo Paul Conroy, num percurso de grande exigência emocional para os atores. Acho que ambos percebemos que não nos podemos expor às coisas que eles viram sem que isso nos leve a algum lugar. Assimilamos apenas por empatia. No final, filmamos a morte da Marie, o ataque e o Paul em risco de vida. E nos últimos dias, na Jordânia, chegámos a um ponto de esgotamento emocional. Acho que nos afetou muito durante alguns dias. Em 2016, os advogados da família de Colvin processaram o governo da República Árabe da Síria por alegadamente ter provas de que a morte da jornalista tinha sido ordenada pelo governo do país. No início deste ano, o governo sírio foi declarado culpado do homicídio. E fechamos esta edição com imagens da segunda etapa do Mundial de Freeride nas encostas das Montanhas Rochosas do Canadá. No esqui, os triunfos foram para Craig Murray, da Austrália, e Jacqueline Pollard, dos Estados Unidos, e para os franceses Victor Delarue e Marion Haiti, no snowboard.
E é tudo neste jornal. Como sempre, muito obrigada por ter estado desse lado e até à próxima edição de Euronews Noite.